Chegamos à nossa aula sobre sociedade. Eu ouso dizer que esta é a aula mais importante de todo o curso. Por quê? Não adianta fugir. Os grandes desafios de uma startup são desafios comportamentais. Sim, você pode estar desenvolvendo a tecnologia mais difícil da sua vida. Sim, isso pode ser incerto. Mas as reais razões pelas quais startups param de crescer, pelas quais startups fecham as portas, quase todas razões são questões humanas. O desafio de pessoas é muito grande e nesse mundo de super incerteza, que é o mundo que você vive quando você toca uma startup, o mais importante é o que você sente no seu dia a dia. É como você consegue ser resiliente no seu dia a dia. E as pessoas que você escolhe para ter próximo de ti nessa jornada fazem total diferença quanto à sua resiliência e quanto à sua habilidade para conseguir atropelar cada desafio comportamental que vai aparecer na sua frente, cada questão humana que vai aparecer na sua frente. E até mesmo quando a gente pensa, poxa, mas Bel, você está falando de capital, né? Você está falando de capital financeiro. Eu acho que o maior gargalo é o lance de conseguir dinheiro. Não é, cara. Não é. Se você tiver a equipe certa, você consegue tudo o que você precisa. Porque você tem com quem continuar seguindo em frente. Isso é o mais importante. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, e uma equipe ruim, todo o dinheiro do mundo, e chegar todo dia no trabalho e não curtir seu dia a dia porque você está com pessoas com valores desalinhados, ou que olham para um desafio e transformam o desafio em algo ainda pior. É isso que você quer? Porém, se por um lado os sócios podem ser a maior alegria da sua vida, eles também podem ser o maior desespero da sua vida. Então essa aula é realmente muito importante. Vamos começar pelo começo. Todo mundo tem razões pelas quais decide fazer um projeto. A decisão de querer fazer uma startup não é uma decisão simples, não é uma decisão pequena, é uma decisão que toca muito da sua vida e das pessoas ao redor da sua vida. Vamos pensar numa sociedade onde existem 3 sócios. Cada um tem o seu modelo mental, cada um tem as suas razões para querer seguir adiante com a decisão de tocar aquela startup. E a primeira coisa é que você precisa entender as razões dos seus sócios. Porque se tiver um desalinhamento de razões, um desalinhamento muito grande e planos e expectativas totalmente contrárias, que em algum momento lá na frente vão se chocar e alguém vai ficar muito infeliz, você vai ter problemas. E muitas vezes as pessoas são boas, eu não estou dizendo questões de sociedade que, nossa, uma pessoa ali é uma pessoa do mal. Estou nem chegando nessa questão. A minha questão é, pessoas têm sonhos diferentes, pessoas têm expectativas diferentes, pessoas viveram passados diferentes e têm referências diferentes do que é o melhor trabalho que elas podem fazer na vida delas. E você está colocando essas pessoas juntas, muitas vezes de igual para igual, porque é bom que seja de igual para igual. Vou falar um pouquinho depois sobre a minha opinião sobre separar os sócios de uma forma que tem grandes diferenças entre eles, mas é complexo, né? Cada um tem as suas expectativas para essa empreitada. E isso precisa ser falado. É uma situação difícil. Quando você está começando uma empresa e você decidiu que 1, 2, 3 pessoas vão ser seus sócios, é claro que você tem o maior otimismo em relação a isso. Ninguém começa uma empresa e está num momento super empolgado de chamar outras pessoas e decidir fazer empresa com essas pessoas e ver os problemas que podem acontecer. Claro que não, você está cego. Você está cego de empolgação, você está cego de paixão. Você está feliz, você está vibrando que você vai ter essas pessoas do seu lado. E é aí que nasce o perigo, porque circunstâncias mudam, pessoas mudam. E, de novo, eu não estou falando que alguém vira do mal, não é isso que eu estou dizendo.
Os sonhos mudam, os momentos de vida mudam, as prioridades mudam. E se você, lá atrás, quando decidiu fazer isso junto com as pessoas, não acordou o que acontece quando alguém quer ir embora, quando os valores estiverem desalinhados, o problema de conseguir encontrar uma saída quando não tem nada escrito no papel, quando não tem nada combinado, é bem complexo. E você não consegue enxergar isso de largada. Porque como você vai conseguir enxergar uma situação na qual vocês não conseguem sentar e conversar? Estão começando uma empresa juntos. É óbvio que se der um problema, vocês sentam e conversam. Mas as coisas não são bem assim. Trazer uma situação hipotética. Bem simples. Mas só para você entender o que pode acabar acontecendo e como é difícil julgar coisas certas ou erradas, como não tem certo ou errado. Imagina que dois amigos, são melhores amigos, tá? Começaram uma empresa juntos. São pessoas que se dão ultra bem. Aquele lance que, cresceram juntos, a mãe de um é praticamente mãe do outro também, são uma família mesmo. Começaram uma empresa juntos, a empresa começou a crescer, passou-se 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses que eles trabalharam juntos e foi assim, incrível. Um super respeito um pelo outro, habilidades complementares, cresceram juntos e estava tudo alinhado para a empresa realmente continuar crescendo. Ideia boa, execução boa, encontraram um mercado, já estavam vendendo o produto, muito bacana. No final do 6º mês, a mãe de um deles ficou doente. Infelizmente, muito doente. E era só eles dois. O menino era um menino muito bonzinho. E ele falou pro amigo, sócio, falou, cara, minha mãe não tá bem. Eu vou começar a dividir meu tempo, preciso cuidar dela, cara, ela não tá legal. E daí ele começou a dividir o tempo dele, ele ainda estava presente na empresa, mas pouco a pouco a mãe começou a piorar e não adianta. Ele tinha que priorizar a função de filho dele. Então, quando ele deu por si, ele estava o tempo todo com a mãe. Passou-se 1 mês, 2 meses, 3 meses, ele não apareceu na empresa. E ele nem achou que precisava explicar muita coisa. Aquilo era uma situação meio que autoexplicável, né? Poxa, minha mãe tá doente. E o amigo, sócio dele, conhecia muito a mãe, estava muito triste com tudo isso, queria que a mãe melhorasse, queria que o amigo estivesse feliz de novo, entendia e até admirava que o amigo estava lá ajudando a mãe. Bom, passou-se 1 ano, a mãe ficou bem, mas o sócio com a mãe doente super se distanciou da empresa, ficou praticamente 1 ano distante. O outro segurou, aguentou, conseguiu tocar a empresa sozinho, conseguiu até fazer a empresa crescer. E para quem viu o dia a dia da empresa, a empresa era uma outra coisa. Quando um foi embora no final do mês 6, e quando agora a empresa tinha 1 ano e meio. Aconteceu muita coisa nesse ano. E o cara que ficou viu o que foi a luta diária de fazer a empresa acontecer nesse 1 ano. Bom, finalmente a mãe tá bem, esse filho voltou pro trabalho, e voltou todo empolgado, né? Pô, é amigo dele, voltou sem falar muitas coisas. Eba, vamos continuar trabalhando, beleza. Poxa, por mais que o amigo tivesse super feliz que ele voltou, a empresa estava num novo momento. E o cara tinha ficado fora 1 ano. Não dá pra simplesmente voltar assim, empolgado, otimista. Calma, eles estavam de uma conversa. Beleza, sentaram, conversaram. E surgiu uma questão simples. O que acontece com a sociedade em relação a esse 1 ano a mais que um desenvolveu a empresa e outro não desenvolveu? Na visão daquele que ficou na empresa, ele achava que durante aquele 1 ano o cara ficou fora, então ele deveria ter uma porcentagem menor da empresa. O cara que ficou fora achava isso um absurdo. Como assim? Eu fiquei fora que minha mãe ficou doente, cara. Eu também abri mão de tudo quando a gente abriu a empresa. Só que eu fiz algo que você também faria. Só que o outro falava, cara, mas 1 ano se passou. Acho que você não tá entendendo. Tipo, eu segurei as pontas aqui por 1 ano. Eu não tô querendo tirar a empresa. Eu só acho que durante 1 ano não deveria ter contado o crescimento da porcentagem da empresa, né? A gente não deveria mais ter 50-50, a gente deveria, pô, vamos pensar, né? Se foi 1 ano e meio e eu trabalhei 1 ano e meio, você trabalhou meio ano, talvez eu tenha que ter 75% e você 25%,
Na cabeça dele isso faz sentido. Você vai defender quem? Quem tá certo, quem tá errado? Tem certo, não tem errado. Ninguém é bondoso ou maldoso. Cada um tem a sua visão da realidade. E a sua visão tá correta dentro da sua realidade. Como você vai resolver a situação? Vão levar até o final da briga? Até nenhum mais falar com ninguém? Até talvez um, que ainda tem 50%, quando cair fora, quer destruir a empresa. Não vai mais trabalhar com o produto da empresa, vai trabalhar com tentar solucionar a briga. Não existe, isso é péssimo, isso é horrível, isso é a pior coisa que pode acontecer. Acaba a amizade, acaba a empresa, seu tempo e energia colocado em coisas inúteis. O problema não é a sugestão que cada um está dando. As duas sugestões, de uma forma ou de outra, podem parecer racionais. Nenhum é claramente certo ou claramente errado. O problema é que não foi combinado o que ia acontecer numa situação dessa. Se tivesse tido uma simples conversa na largada falando, gente, é o seguinte, a gente vai, ao longo dos próximos 50 meses, fazer aqui um vesting, que é um instrumento que você pode usar, por exemplo, para ao longo de 50 meses, a cada mês, um dos dois sócios ter 1% até, se chegar no 50º mês, daí beleza, os dois têm 50%. Se tivesse colocado algo combinado no papel, ficaria claro que durante aqueles 12 meses que ele não estava lá, esses 12% não cresceram. O problema não é a sugestão que cada um está dando agora. É que a solução não foi sugerida antes, não foi acordada antes, e agora não tem certo ou errado. E cada um tem uma expectativa. Então existem situações totalmente doidas que podem acontecer que você não vai antecipar. É muito difícil alguém antecipar. E detalhe, eu tô falando isso aqui e eu falo isso culpada também. Porque nas minhas sociedades, quantas vezes eu não fiz isso? A gente nunca imagina que vai dar errado. Nunca imagina que vai dar errado. Ainda mais, quanto mais tá dando certo, menos você imagina que vai dar errado. E olha que eu já vi histórias amedrontantes. Já vivi muito próxima de shows de horrores. E ainda assim a gente acha que nunca vai acontecer com a gente. Não, imagina, uma pessoa dessa não seria meu sócio. Ou uma pessoa que agiria assim não seria meu sócio. A gente nunca imagina o que vai acontecer com a gente. Então, eu sei que você está escutando o que eu estou falando, você vai colocar aí no atrás da sua cabeça e vai ignorar e não vai fazer nada. Te digo, você tem que fazer. É muito importante. E digo pra mim também, você tem que fazer. Porque é fácil você não querer fazer. Você não quer gastar tempo tentando antecipar problema. Você quer pegar e mergulhar e fazer a empresa acontecer, e curtir, e aprender com seus sócios. A última coisa que você quer é ficar enumerando tudo que pode dar errado e condições de saída. Mas é importante, porque o que é combinado não é caro. O que é combinado não é nada caro. O que não é combinado pode sair muito caro. Então é muito importante que você pense nesses problemas que podem acontecer, antecipe soluções para não perder um tempão depois, onde você desprende uma super energia e tempo com isso. Mas vamos voltar para o início e para o lado positivo. Você precisa entender a motivação de cada sócio. Por quê? Porque quase todo mundo, até quem já tem experiência com startup antes, entra num projeto empolgado, querendo fazer acontecer. Que bom que as pessoas entram assim. Mas na prática, o dia a dia vai ser 95% do tempo fazendo um monte de coisa chata. E 5% do tempo fazendo coisa legal. Se a razão para a pessoa estar lá não estiver clara, se a motivação não estiver clara, essa pessoa não vai conseguir aguentar a pressão de ter uma startup. E é péssimo quando você tem uma sociedade na qual o compromisso de cada sócio é diferente. Não dá certo. É questão de tempo até os sócios que têm mais compromisso sacarem que não faz sentido ter o cara com menos compromisso ali. Não faz sentido. Eu tô falando em compromisso, não tô falando necessariamente em horas trabalhadas. Quando a gente é mais jovem, e eu era muito assim e ainda sou um pouco assim. Eu amo trabalhar pra caramba, inclusive colocar um monte de tempo. Né? Numa primeira experiência que eu tive, que
era um lance mais tipo das 9 da manhã até as 6 da tarde, eu quase morri. Eu nem sabia viver assim. Quase tive um pane geral. Mas quando eu digo compromisso, às vezes você tem um sócio que não necessariamente vive 24 horas no lugar, mas o compromisso dele é sim o mesmo. Você pode contar com ele de qualquer lugar do mundo. Ele se organiza de formas diferentes. Eu tô falando de compromisso. Compromisso não é necessariamente viver no escritório. Então, assim, eu vi uma situação, quando eu era mais jovem, aonde uma das coisas que me surtava em relação a uma equipe da qual eu participei é que as outras pessoas não ficavam tantas horas no escritório como eu. Isso é infantilidade da minha parte. Porque o compromisso não está linkado só às horas. Isso é um outro indicador. Então, todas essas crenças, né? Se o sócio acha que tem que ficar 24 horas por dia na empresa, tem que ser falado, porque tem que ser conversado. Porque senão um dos sócios não fica e é questão de 2 minutos para ter bode da criatura. Isso é muito frágil, você não pode ter uma sociedade assim. Tô falando de coisas simples, mas acontecem. Ainda mais quando todo mundo está ultra empolgado para fazer acontecer e uma pessoa pode ser mais reservada, ou organizar as coisas de forma diferente, ou não querer trocar alguma coisa que faz do dia pela manhã. Então, assim, isso tudo tem que ser conversado. Antes que qualquer coisa vire ranço, ou bode, ou alguma coisa que você assuma que a pessoa não está compromissada, senta e conversa. Palavras e comunicação são solução para tudo. Tem que sentar e conversar. E nessas conversas, cada um dos sócios tem que ter muita clareza sobre os pontos fortes dos outros sócios e proteger os pontos fortes. Se um ponto forte de um é a habilidade de ter um pouco mais de equilíbrio, e por ter equilíbrio tem uma visão mais real e menos enfiada dentro da empresa, ótimo, isso é uma vantagem. Vamos proteger essa vantagem, vamos ver que isso daqui é um ponto forte, vamos entender que isso é um ponto forte, vamos respeitar esse ponto. Então é muito importante que todos consigam entender o valor e a bênção que é poder ter junto a você na equipe pessoas com esse valor. Às vezes uma coisa não é falada e você tem uma impressão errada de algo. E é muito fácil virar uma bola de neve. Inclusive, quando você começa uma sociedade, cada um dos sócios tem que passar por todo um processo de redefinição do que significa desaprovação para ele mesmo. Porque quando vocês estão juntos, uma pessoa vira e fala, cara, não esperava isso de ti. Às vezes não é com você o problema. A pessoa está pensando na sociedade. Claro que tem maneiras e maneiras de falar, não estou aqui defendendo quem não tem jeito para falar. Mas o ponto é, tem que ter toda uma redefinição do que é ataque à pessoa, do que é ataque à empresa, do que é defesa à sociedade, do que é defesa à empresa, do que é realmente desaprovação, do que é realmente uma bronca porque espera o melhor de ti, quer o melhor de ti, acredita no melhor de ti. Tudo isso tem que ser conversado. Claro que às vezes as coisas vão rolando e você consegue aprender enquanto as coisas estão rolando. Mas muitas dessas coisas, às vezes, é bom falar de forma explícita. Quero falar um pouquinho de algumas das melhores situações que eu vivi em termos de sociedade e algumas das piores situações que eu vivi. Algumas eu realmente vivenciei, outras são crises de pessoas muito próximas que eu pude vivenciar muito de perto. Vamos começar pelo que é bom. Sociedades boas são extremamente transparentes, ninguém esconde nada de ninguém e ninguém tem medo de ser vulnerável. As pessoas estão juntos. Ninguém está lá tentando se provar um pro outro, já estão provados. Eles têm respeito um pelo outro, eles têm admiração um pelo outro. Por mais que todo mundo pense de forma diferente e discorde de um monte de coisa, todo mundo escuta e quando acontece uma decisão, aquele que acabou cedendo pro ponto do outro, não cede pensando, nossa, agora vamos ter que seguir. Não. Segue no tamo junto. Nunca vai virar e falar, nossa, eu falei, não era pra ter feito isso. Não, não existe isso na sociedade. É crescer junto. É aprender junto. É saber que aquilo é uma segunda família que você escolheu.
e que da mesma forma que você deseja o melhor para sua família, você tem que muitas vezes colocar o interesse da sociedade antes e colocar os outros sócios dentro do seu coração, dentro do melhor que você pode ter na sua cabeça, porque o crescimento deles é o seu crescimento. Isso, para mim, tem a ver com as melhores sociedades que eu vi, que eu vivi. Vamos falar um pouquinho do complexo. Para mim, e às vezes isso não é só com sociedade, tá? Pode ser com uma parceria. Uma situação desesperadora é você acabar numa parceria, numa sociedade, com alguém que não se garante. Com alguém que mistura uma insegurança com falta de amor próprio, com virar um sanguessuga. Deixa eu dar um exemplo. Vamos supor que a sua empresa começou a crescer e você tem acesso a um monte de coisa bacana agora. Se você sabe que você fez por merecer, você sabe que esse passo, por mais que já seja algo super bacana na empresa, é só um passo. Você vai continuar crescendo, a longo prazo vai fazer ainda mais. O cara que não se garante, o cara que é super inseguro e acha que aquilo, nossa, não, como que isso tá acontecendo comigo? Eu tenho que sugar tudo agora porque vai que isso daqui tá errado ou que não dura. Essa pessoa, é desesperador conseguir lidar com essa pessoa, porque em vez de ela tomar decisões que vão fazer o projeto, a parceria ou a empresa crescerem a longo prazo, aquela pessoa está desesperadamente tentando sugar tudo que é possível agora porque ela acha que aquela realidade pode acabar a qualquer momento. Então eu preciso sugar agora. Só que ela não repara que a razão pela qual vai realmente acabar é porque ela está agindo assim. Então vai acabar. Então essa piração que ela cria na cabeça dela, que ela não merece, a pessoa pode até ser muito boa, mas ela cria essa piração que ela não merece. E daí acontece isso? Como ela cria a piração que ela não é boa, como ela começa a agir como um sanguessuga, como ela começa a agir a curto prazo, o que acontece? Ela perde aquilo que tem. Então na piração dela, é verdade, ela não merece aquilo, tudo vai ser curto prazo, eu preciso virar um sanguessuga, vira um ciclo vicioso. Trabalhar com pessoas assim é extremamente complexo. Uma situação que eu vivi uma vez, eu vi uma sociedade desmoronar, e era uma sociedade de alguns prestadores de serviços que eu tinha contratado. E é um negócio muito doido, né? Porque era muito transparente que eles estavam num desespero. Era óbvio. E é complicado, né? Quando o seu cliente tá vendo aquilo desmoronar diante dos seus olhos e uma pessoa da empresa tá falando de outra pessoa da empresa e outra pessoa da empresa tá falando de outra pessoa da empresa. Imagina, você vira psicólogo do prestador de serviço que você contratou. Claro que o serviço não é feito, porque cada um tá mais preocupado com o mimimi e as brigas ali, e por mais que é uma honra poder tentar ajudar, é uma situação muito desesperadora, né? Muito desesperadora. Eu já vivi algumas situações que juntam um pouquinho com essa relação de sanguessuga, no qual as pessoas acham que estão vivendo uma realidade muito boa para ser verdade, mas elas querem prolongar isso o máximo possível. Mas para prolongar, elas não prolongam com um trabalho bem feito, que perpetua o merecimento de ela estar lá. Prolongam com intrigas, prolongam jogando gente uma contra a outra, porque daí tem briguinha num outro canto e você não repara que eles não estão fazendo o trabalho. Eu fico real chocado com essas situações, porque quem mais perde é a pessoa. É a vida dela que ela está desperdiçando, é ela que ela está enganando, é ela que ela está autossabotando. Então, situações como essa, eu fico um pouquinho perplexa, porque eu não consigo entender o que se passa pela cabeça para a pessoa achar que é uma boa decisão. Eu realmente acho que a pessoa não percebe. Porque se ela percebesse, são decisões e ações totalmente irracionais. Outra situação que é bem complicada tem a ver com desalinhamento de expectativas. Vamos criar uma situação hipotética aqui. Imagine que são 3 sócios, tem um cara de 50 anos que já fez 3 empresas bem-sucedidas, que já vendeu mais de $500 milhão em empresa, e está num momento de vida agora que tem
filhos, quer aproveitar os filhos, e é um cara muito inteligente, super ninja, mas está nesse momento de vida. Do outro lado tem uma pessoa de 22 anos. Acabou de se formar, essa é a primeira grande experiência e acha que vai ser a experiência da vida. E tem um terceiro sócio que tem 32 anos e acabou de casar. O momento de vida de cada um é totalmente diferente. Vamos até supor que esse cara de 32 anos nunca trabalhou numa startup. Ele passou os últimos 12 anos de vida dele na vida corporativa, inclusive cresceu muito, é um cara ótimo, foi alto executivo de uma empresa, mesmo muito jovem. Então, assim, são 3 pessoas ninjas. Cada um no seu contexto, na sua idade, nas suas experiências de vida. Claramente, cada um vai querer uma coisa diferente para sua vida. E é fácil você cair num desalinhamento de valores do que se quer também para a empresa. Talvez um desses 3 queira fazer uma história rápida e vender a empresa. Talvez o outro sonhe em que essa seja a empresa da vida, que fique lá 25 anos na empresa, 50 anos na empresa. Talvez outro sonhe em aprender um monte durante 4 anos e depois ir embora. Tudo bem, algumas coisas diz respeito a só eles. O cara lá que decide que quer ficar 4 anos, talvez o cara de 32 anos, ele quer ficar 4 anos e quer ir embora. Ok, isso se ele quiser ser transparente e conversar com os outros 2 sócios, bacana, dá para acontecer, né? Vamos deixar o tempo acontecer, 4 anos é tempo, vamos ver se ele muda de ideia, mas se ele contribui nesses 4 anos, ok. O problema é se existem sonhos diferentes para a empresa e daí cada um começa a tentar decidir estratégias diferentes. Vamos supor que a pessoa de 22 anos sonha em fazer uma história rápida, em uma venda rápida, que quer pegar essa empresa e quer fazer em 2 anos uma venda por centenas de milhões de dólares. Esse é o sonho. Jovem, com uma saída grande de uma empresa rápido, embolsar um dinheirão, e talvez a pessoa de 50 anos já está mais sossegada, quer que essa seja a empresa para a vida toda, quer morrer lá com 130 anos, tocando essa empresa com 80 anos de vida, a empresa. Cara, temos um problema, porque não tem como seguir esses 2 caminhos. Uma tentativa de saída em 2 anos e uma tentativa de criar uma empresa que vai durar 80 anos. Essas 2 visões se contradizem. Alguém não vai conseguir realizar a visão. Então precisa ser sentado e conversado. Porque vão ter decisões diárias, inclusive estratégicas, que são feitas quando você necessariamente decide que você quer tentar fazer uma história rápida de venda ou fazer uma história super lenta de uma empresa que perpetua. E repara, talvez ninguém esteja agindo mal. Talvez todas as pessoas tenham seu valor, talvez todas as pessoas mereçam estar lá, mas se não for falado, é desespero quando se repara que está indo para uma direção e não para outra. E é muito fácil também você começar a perceber, pô, mas espera, a gente está indo na outra direção porque teve um monte de decisão que foi tomada e não estava nada alinhado com o que a gente combinou na origem. As pessoas se frustram, e talvez a pessoa está tomando aquelas decisões porque ela acha que é a única sobrevivência da empresa. É super complicado. Quando eu comecei a fase nova, eu comecei sozinho. Até porque eu tinha vindo de uma história onde eu tinha um sonho de aprender com quem eu considerava um mentor para mim, uma pessoa que eu admirava muito e para mim era, uau, que oportunidade bizarramente incrível na vida poder fazer uma empresa com essa pessoa que eu admiro, eu vou aprender demais e vou crescer demais. Eu realmente aprendi demais e cresci demais. Mas assim como essa história hipotética de desalinhamento do que cada um queria para a empresa, eu vivi uma história dessa. Ninguém estava agindo de má fé. Todo mundo era ótimo. Só que estavam em momentos de vidas diferentes, pensam de forma diferentes, tiveram histórias passadas em outras empresas diferentes, que fazem com que tenham crenças diferentes sobre certas estratégias.
Então, eu vim de uma história no Vale, onde eu queria estar super próxima de um mentor e super aprender com ele, para uma história no Brasil que eu queria fazer as coisas sozinha. Tinha acabado de passar por uma história onde eu só queria aprender com alguém que eu achava maior do que eu. Passei por aquilo, tiveram várias coisas muito boas em relação a isso, tiveram vários desesperos em relação a isso. Cheguei no Brasil e o que eu queria era fazer as coisas do meu jeito. Muitas vezes quando você vai por um extremo, você volta com tudo no outro extremo, né? Beleza. Quando eu cheguei no Brasil, eu falei, o começo dessa empresa eu vou fazer sozinho. Mas se ao longo do caminho eu encontrar pessoas que possam virar sócios, vai ser uma alegria. E ao longo do caminho eu encontrei pessoas maravilhosas. Eu já tinha visto que é uma experiência muito complicada quando você tem uma estrela muito grande no seu time. Eu já tinha visto isso no Vale do Silício. Para pra pensar. Se você joga num time de basquete, imagina que um cara é super fominha, não passa a bola, é uma estrela, o cara é ótimo, mas não passa a bola. Você acha que é divertido jogar com esse cara? Pode até ajudar o time a ganhar, mas divertido não é. Eu já tinha falado pra mim mesma que quando eu encontrasse pessoas que eu realmente achasse que podem ser ótimos sócios, eu não ia querer criar uma estrutura onde um sócio tem 90% e os outros dois têm 5%. Porque isso é uma maneira de explicitamente falar, esse é a estrela. E não é divertido jogar num time como estrela, não é sempre divertido não. Então eu já tinha isso na minha cabeça. E vamos falar um pouquinho sobre sociedade e sobre esse título co-founder, né? Que é um título sócio fundador, um título muito usado no Vale. Esse título é mais um recurso na guerra por talento. Então, você vê histórias e mais histórias no Vale, aonde alguém não necessariamente começou a trabalhar no primeiro dia da empresa, mas aquela pessoa pode ser, ou já se provou tão crucial, que merece sim o título de sócio fundador. Por mais que talvez não estava no dia da fundação. É muito interessante você entender isso, porque na guerra pelo talento do Vale, se alguém te convida para ser co-founder, isso é uma das maiores armas para mostrar o quanto você é importante para uma empresa. Inclusive é uma arma de barganha, porque às vezes, dando esse título, você consegue não precisar dar outras coisas, porque esse título vale muito. E a galera no Vale sabe disso. Então eu quero só explicar isso, porque você vai ver inúmeras situações no Vale onde uma pessoa tá lá com o título de co-founder e não necessariamente começou no primeiro dia. E essa é a situação na fase nova também. Então, ao longo do primeiro, segundo, terceiro ano da fase nova, com o trabalho que a Bruna, que coincidentemente é minha irmã, eu nunca imaginei que eu ia ter uma irmã sócia. E com o trabalho que o Vini desenvolveu, que lá atrás era fã do meu trabalho, eu nunca imaginei que eu ia ter um fã sócio. Você vê como a gente é. Eles vieram sócios e eu fiz questão de estruturar de uma forma, claro, protegendo a empresa, tendo todas aquelas estruturas que eu mencionei, de criar uma agenda de vesting, que a cada mês, cada um vai agregando mais em relação à porcentagem que tem. Mas eu não queria jogar o jogo da estrela, não. Eu não queria jogar o jogo de alguém tem 95 e os outros têm 2,5, sabe? Então, a meu ver, reais sociedades são aquelas onde você vê tanto valor nos outros que não é uma decisão dolorida você conseguir criar uma estrutura onde a longo prazo os três são sócios iguais. Quantas histórias eu ouvi no Vale, quantas histórias, de pessoas que estruturavam de uma forma que brigava pelo 0,01%. E daí ficava aquele lance, são 4 sócios. Um tem 20, o outro tem 20, o outro tem 25 e o outro tem 35.
será que precisa desse delta mesmo? Porque se a empresa não crescer, se todo mundo ficar sempre com esses mesmos números, beleza. Mas você quer que a empresa cresça? Para a empresa crescer, você vai levantar capital, vão entrar novos sócios. Provavelmente tudo isso vai ser diluído. Depois de 1, 2, 3 diluições, talvez a maior diferença é que um vai estar com 10 e o outro vai estar com 17. Claro que 7% de uma empresa gigantesca pode ser muito dinheiro. Mas será que vale talvez perder esse cara de 10? Porque ele está trabalhando há 10 anos na empresa. Então ele acha que, calma, a gente já é igual aqui, né, galera? Será que vale? A desmotivação? E, de novo, tudo é conversável. Não tem problema nenhum. Realmente, tem diversas sociedades nas quais o que um traz para a mesa é totalmente diferente do que o outro traz para a mesa. Não estou dizendo que, nossa, o carinha pode ficar magoado ali porque tem 1% a menos. Claro que não, a gente não quer sócio mimimi. Mas o meu ponto é, se você acredita na sociedade, se vocês já trabalharam anos juntos, se vocês estão esperando trabalhar mais 8, 10, 15 anos juntos, será que no final desse período não vale todo mundo ser igual? Só para você pensar. Essa é a minha opinião. E detalhe, porcentagem da empresa é diferente de poder de voto. Você pode distribuir a porcentagem, mas ainda ter controle. Lembrando que sempre, mesmo que você tenha sido o fundador inicial, você tem que proteger quem? A empresa, não você mesmo. A empresa. Porque talvez você também possa mudar de momento e possa acabar fazendo decisões que não são melhor para a empresa. Então, quem tem que ser protegido? A empresa. Você tem que lembrar que sociedade é um pouquinho como casamento. E você só vai conseguir entender de verdade como que aquilo acontece quando você mergulhar naquilo. Você nunca vai saber como é se você não tentar. Por isso que existem diversos mecanismos para você proteger a empresa enquanto você está ainda testando aquela sociedade. Por exemplo, existe o conceito de cliff. Eu posso chegar, vamos supor que são 4 sócios, que podem igualmente ter 25% da empresa. Vou fazer uma matemática simples aqui. Vamos supor, só para simplificar, vamos supor que um investidor anjo tem 4% da empresa, então sobra 96%, e que tem 4 sócios, e que o combinado é o seguinte: ao longo de 4 anos, mês a mês, cada um dos sócios vai receber 0,5% da empresa durante 4 anos. No final de 4 anos, se tudo foi ok, cada um vai ter 24%, né? Mais somando os 4% do investidor anjo, tem 100%. Agora, isso só vai realmente começar a contar a partir do final do primeiro ano. No primeiro ano a gente tem um cliff. Ou seja, se durante um ano tudo deu certo, cada um dos sócios, ao final do primeiro ano, vão receber 6%, que são 12 meses de 0,5% cada, mas só é recebido ao final do primeiro ano. Se acontecer algum pepino no 6º mês e o cara for embora, ele sai sem porcentagem da empresa. Então você pode criar essa estrutura. E tem várias outras estruturas que você pode criar. E eu estou simplificando. Normalmente, numa empresa, os sócios não detêm 100%. Você pode também separar parte das ações para distribuir para alguns funcionários estratégicos, né? Normalmente tem uma piscina de ações, action pool, que você deixa separado para pessoas que merecem, talvez executivos que você queira atrair, né? De novo, guerra de talento. Então tudo é argumento, né? E as ações também são um argumento. Mas independente de todas essas proteções, continua sendo um casamento. E continua sendo super difícil você prever o que pode dar certo e o que pode dar errado. Tem sociedades que você colocaria sua mão no fogo falando que daria certo. Tem sociedades que você falaria, isso nunca vai dar certo. Dá certo. É difícil prever. É bem difícil prever.
E algumas histórias acabam sendo muito doloridas para algumas pessoas, né? Eu já vi pessoas que passaram por 1, 2, 3 histórias dolorosas com sócios e agora falam: sociedade nunca mais. Na minha vida nunca mais. Vale lembrar que cada sociedade é um evento totalmente independente, porque tem pessoas diferentes envolvidas. Claro, se 3 vezes você teve 3 sociedades e as 3 acabaram pela mesma razão, vale você analisar se é alguma coisa que você está fazendo que acaba influenciando a situação. Mas é raro ser exatamente isso. Você desistir totalmente de pessoas por causa de uma ou outra experiência ruim, você pode deixar de viver algumas situações bem bacanas na sua vida. De novo, paralelo com relacionamento amoroso. Não é porque 1, 2, 3 namoros deram errado que o 4º namoro vai dar errado. De novo, você pode analisar. Talvez tenha alguma coisa que você faz quando você namora que faça com que o namoro dê errado. Então analisa, tenta minimizar isso daí. Mas quase sempre são eventos independentes e sendo feitos com pessoas diferentes, os resultados acabam sendo totalmente diferentes e as experiências também. No final, a sociedade pode ser uma super escola. Pode ser o elemento mais importante, o elo mais decisor, o maior indicador se a sua empresa pode dar certo ou não pode dar certo. Então, se você entrar com essa atitude, com extremo respeito às outras pessoas, com extrema transparência, sendo vulnerável, mostrando as questões que você tem levantado, aprendendo com o outro, decidindo junto. Quando alguém erra, tomando para si ajudar a solucionar. Como alguém que realmente está em busca do mesmo gol, da mesma meta, do mesmo objetivo. Você pode acabar vivendo um período maravilhoso na sua vida. Inclusive, você pode acabar encontrando sócios para a vida. Pessoas com quem você queira fazer mais projetos, fazer mais coisas. E não necessariamente você precisa gerar uma super amizade ou virar real família dessa pessoa. Mas se você tiver a mente aberta para aprender, todo dia decidir, não, a gente não vai dormir, se tiver algum problema entre os sócios, a gente não vai dormir sem conversar. Alguém tá boteado? Fala. Fala agora. Fala rasgado. Se vocês tiverem um acordo, que não interessa o quanto alguns sócios estejam surtados, pelo menos, não vai estar e vai olhar com o pé no chão para uma situação. Você consegue criar essas coisinhas, você consegue aprender e crescer muito. Quando eu voltei pro Brasil, eu achei que eu não necessariamente ia ter sócios. Passou um ano inteiro que eu fiz as coisas mais sozinha, as decisões eram minhas. Foi quase um ano a mais até minha irmã entrar para a sociedade e mais um ano até o Vini entrar para a sociedade. Agora, ter a leveza, a consciência, a paz de espírito de saber que mais 2 pessoas junto a você têm um compromisso bizarro pelo negócio, pela missão, pela qualidade, pela entrega, pelo cliente, faz total diferença na sua vida. A gente vai ter uma aula no último módulo sobre o quanto empreender é, no final, um desafio psicológico. Então, quanto mais sozinho você tiver, mais complicado esse desafio pode virar. Porque é algo solitário, muito solitário. Você está sempre fazendo um monte de decisão sem necessariamente saber qual que vai ser o resultado. É difícil, decisões que tocam famílias, decisões que tocam clientes, decisões que talvez podem fazer uma empresa falir. Então, ter pessoas em quem você acredita, em quem você confia e sabe que vão sempre defender a empresa, defender os interesses da empresa e também vão sempre pensar no cliente acima de tudo, é muito bacana. Eu sou muito grata a isso. Muito grata.
E eu acredito muito em sociedades que podem dar certo. E eu não acho que tem regras. No nosso caso, poxa, 22, 25 e 29 anos. Momentos de vida diferentes. Timing de vidas diferentes. Experiências anteriores diferentes. Mas até agora, e já faz anos que a gente está juntos, uma experiência maravilhosa. Não que todo dia é um mar de rosas, ou nossa, é uma alegria. Não, tem um monte de desafio. É difícil pra caramba. Mas o legal é quando algo difícil pra caramba vira um desafio bacana pra caramba. Porque você está fazendo com as pessoas certas. Isso te traz muita resiliência. Isso é muito bom. Então esses são os meus aprendizados sobre sociedade. Espero que seja útil na forma como você vê e estrutura esse desafio, que é definir outras pessoas na sofrência e na alegria, que acreditem no desafio de criar uma empresa totalmente incerta. E vamos agora para a nossa próxima aula sobre equipe.